Assista agora Mais Esportes. Logo depois, Sabor de Vida. E às 4 da tarde, Tecendo o Saber. Na Rede Aparecida. Olá! Um abraço para você em todo o Brasil. A partir de agora, o Mais Esportes, um programa esportivo democrático e diferente. Tudo bem, Larissa Rodrigues? Tudo bem, boa tarde para você e agora para todo mundo que está acompanhando a gente aí em todo o Brasil. Estamos no ar trazendo os jogos de ontem pela Série A. Você vai ficar sabendo como ficou essa classificação depois de 3 partidas que tivemos. Neymar marcando de novo no Campeonato Brasileiro. A gente já até perdeu meio aqui essa noção, né? Parece que, enfim, o Camisa 11 estreou. Vamos falar também dos jogos da rodada. Vamos ter o que, André? Série A, Série B, Série C, Série D nesse final de semana. Vamos falar das 4 divisões do futebol brasileiro para os 4 cantos do país e para o meio também. Para não faltar nenhum espaço? Faltar nenhum espaço. É bom deixar claro que o Centro-Oeste também acompanha a gente, André. Também acompanha a gente. E daqui a pouco eu vou contar uma história sobre um time que se vendeu para a CBF fiado. Fiado ainda por cima, André? Fiado. Além de se vender, ainda não sabe o que tem que fazer para se vender ainda. Não tá querendo receber. Daqui a pouco eu vou contar essa história. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso e a gente começa o programa de hoje trazendo aí informações para você sobre o Campeonato Brasileiro, não é isso, André? É isso aí, vamos começar com os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Aqui na tela, ontem o Aracruz venceu por 1-0 o Nacional de Minas Gerais. E teremos nesse final de semana o Penharol enfrentando o Remo. O Náutico joga contra o Atlético Acreano. No grupo A2, o Santos do Amapá enfrenta o Araguaína. O Comercial do Piauí pega o Sampaio Correia. O Ipiranga de Pernambuco enfrenta o Petrolina. O Baraunas enfrenta o Horizonte. Tudo pela 9ª rodada. No grupo A4 a gente tem também domingo Itabaiana e Souza e o Feirense da Bahia recebendo Vitória da Conquista, André. No grupo A5, a Aparecidense enfrenta o Craque de Catalão. Um clássico goiano? Isso, domingo 4 da tarde. O Sênia do Mato Grosso do Sul enfrenta o Ceilândia. Pelo grupo A6 tem Volta Redonda e Friburguense, os 2 times aí do Rio de Janeiro. Pelo grupo A7, o Mojimirim pega o Marília, o Concórdia enfrenta o Cerâmica. E no grupo A8, no domingo 3 da tarde, tem Mirassol e Arapongas e também Brasil de Pelotas recebendo Juventude, os 2 Rio Grande do Sul, muitos clássicos desse final de semana na Série B, muitos André. Clássicos. E já estamos bem na reta final, a penúltima rodada nos grupos. Daqui a pouco nós vamos conhecer todos os confrontos, alguns times estão classificados, por exemplo, o Sampaio Correia. E na última rodada vamos conhecer todos os confrontos para a fase 8ª de final do Campeonato Brasileiro da Série D, que dá aos 4 primeiros colocados a vaga à Série C, a 3ª divisão do ano que vem. E a gente fala agora de Série A. Ontem tivemos outras partidas aí fechando mais uma rodada. Destaque para a vitória do Timão e para o empate do Vasco. O Corinthians recebeu o Internacional e aos 23 do segundo tempo, Douglas cobrou a falta e Paulo André de cabeça fez o único gol do jogo. Corinthians 1, Internacional 0, resultado final. O Vasco recebeu o Coritiba no estádio São Januário e viu aos 21 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque dos visitantes, Júnior Urso fazer de longe, 1-0. Aí começou a reação vascaína. Belíssima jogada de Carlos Alberto e Felipe completou, 1-1. O time Cruz Maltino ainda virou, o Juninho Pernambucano cobrou a falta e foi o Wendel aos 42 do segundo tempo quem fez 2-1. E quando todo mundo imaginava que o jogo tinha acabado, aos 44, depois da cobrança de falta também, foi Everton Ribeiro quem acertou o chute. Fim de jogo, Vasco da Gama 2, Coritiba também 2. Claro que nós queremos melhorar e podemos melhorar, temos potencial para isso, por isso acreditamos. Claro que vemos de uma série de resultados, de empate, de derrota nas últimas partidas, mas a equipe tem condição, tem potencial, a gente acredita, quanto a isso vai mudar. André, resultado ruim para o Vasco, que fica tentando embalar, tentando se aproximar do Atlético Mineiro,
perdeu uma boa oportunidade de vencer em casa. O Coritiba tem uma boa equipe. Aliás, o Vasco jogando de azul é uma coisa tão ridícula. Não, André, eu fui fazer essa matéria e tô procurando as imagens do Vasco e apareceu o azul. Eu falei, gente, isso não é o Vasco. E não era o Vasco, André. Então o Vasco acaba empatando em casa, né? Não foi um bom resultado pro Vasco, foi um bom resultado pro Coritiba, que empata fora. O Coritiba tem uma boa equipe. Eu gosto do futebol praticado pela equipe do Coritiba, que tem um baita treinador, que é o Marcelo Oliveira. Tá lá embaixo na tabela, mas você acha que a tendência é melhorar? A tendência é melhorar. Isso é né? uma questão assim de circunstâncias, porque o time se dedicou no início na Copa do Brasil e agora fica um pouco desesperada para conseguir os resultados. Se tivesse a atenção voltada só para o Campeonato Brasileiro desde o início, estariam numa condição melhor. Golaço, hein? Bola ajeitada ali, ó. Que golaço da equipe do Coritiba. Então empata em casa. De gols bonitos. Mas o Vasco não pode se desesperar por causa disso, não. Tem que colocar a cabeça no lugar. Não é hora de crise, não é hora do Roberto Dinamite ficar reclamando de arbitragem, não é hora de tirar o foco, não. Existem os momentos que todas as equipes, dentro de uma competição tão longa, tem aquele momento que cai um pouco de produção. Então o Vasco está vivendo esse momento. E se tiver cabeça no lugar, se recupera rapidamente. Empatar com o Coritiba em qualquer lugar é um resultado normal, é lógico. A obrigação era vencer. Mas já que aconteceu, que não vire uma sangria desatada essa situação. E André, falando de desespero aí, trazendo uma informação que foi passada pra gente até pelo Daniel Santana, nosso companheiro aqui de Mais Esportes, teve desespero sim, teve um bate-boca envolvendo os jogadores do Vasco no intervalo do jogo. Enquanto eles iam pro vestiário, acabaram batendo boca com um jornalista, quase saíram no tapa. Eu fui tentar confirmar essa informação e realmente foi isso que aconteceu. Estava no meio dessa confusão Fernando Praz e Juninho Pernambucano, os dois mais experientes e, na minha opinião, mais centrados do time, e fizeram isso. Mais tranquilos, né? Você consegue entender essa história? Não consigo entender, não. Pois é, foi isso. Acho que o desespero já tá chegando. Vamos comentar então, André, o jogo do Corinthians. Uma vitória simples, 1-0 só, mas muito comemorada por todos os jogadores. O Corinthians conseguiu um resultado importante contra uma equipe que já estava segurando uma invencibilidade de alguns jogos aí no comando do técnico Fernandão. Conseguiu esse resultado e uma das chances que teve no jogo foi essa, né? Um jogo complicado, um jogo difícil que mostra que o Corinthians está centrado no Campeonato Brasileiro. E falando no Corinthians que está centrado no Campeonato Brasileiro, o Tite também acha isso, viu, André? Depois da partida, claro, ele comemorou o resultado. Primeiro tempo a gente sentiu um pouco de dificuldade pela forma tática que o Internacional joga. Ele joga com 3 médios, 2 de articulação e 1 na frente. Retomava a posse de bola e saía em velocidade. A gente não conseguia, em perder a posse de bola, agredir mais e tentar tomar dentro do campo adversário. Essa dificuldade a gente teve no primeiro tempo. No segundo tempo o Arão adiantou e deixou praticamente o Ralf como um primeiro volante, e deixando na frente como um pivô, como um jogador de frente que não precisava voltar o Adilson. E aí começou a pressionar e tomar mais bola dentro do campo adversário. Aí ficou botando volume, mesmo sem ter o entrosamento maior. Depois a entrada de Giovani trouxe o Danilo, uma preservação de jogadores que tem uma qualidade técnica maior por dentro, ele e o Douglas. E a equipe foi botando volume, articulando, e numa bola parada, onde se decide, o Internacional também é muito forte nisso, mas pelo volume empregado, as faltas começaram a constantemente acontecer perto da área do Internacional. E numa dessas a gente teve a felicidade de fazer o gol. Isso tudo para mostrar e registrar também a recuperação da equipe num campeonato muito difícil. Nós fizemos 9 jogos, vencemos 5, empatamos 4. Isso é muito difícil. E daqui a pouquinho a gente volta para mostrar aí a vitória do Santos também pela Série A. Desenvolvimento sustentável, tudo pode acontecer. Agora que foi notícia no esporte, maioria absoluta dos votos da área do conhecimento. Um número bem maior. Veja na reportagem. Notícias e informações do Brasil e do mundo. Saúde, esporte, política, educação, economia. TJ Aparecida, de segunda a sexta, 7 da noite. Aqui na Rede Aparecida. Doe, se entregue, se alegre, sob o mando da Mãe Aparecida.
minha vida. Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Começa agora o Boletim Automotor aqui na PUC TV. Acompanhe comigo o grande lançamento da Fiat, o novo Punto 2013. O novo Punto chega com a proposta de ser inovador como um todo, sem aproveitar praticamente nada de seu antecessor. O veículo mantém o ar de esportividade já característico desde seu lançamento no Brasil há 5 anos. Sua proposta é unir o requinte à esportividade, incorporando equipamentos de maior conforto sem perder a agilidade que lhe é característica. As linhas agressivas permaneceram, o que dá um status de veículos robusto e ares de esportividade. O logotipo Punto foi reformulado e agora diferencia também cada tipo de versão. Muito bem, lembrando que de segunda a sexta-feira, às 12 horas em ponto, tem programa Automotor ao vivo aqui na PUC TV. Contamos com você. Até lá! Esse é o nome, essa é a marca. Locagin, representante autorizada JCB, a maior estrutura do mercado em máquinas pesadas, líder no Brasil e líder mundial, em revendas de retroescavadeiras e manipuladores. O grande diferencial da Locagin é o pós-vendas. O telefone está aí no seu vídeo, não perde tempo, ligue e venha conhecer toda a linha JCB, a máquina. Locagin, representante em Goiás, Distrito Federal e também no Tocantins, é Locagin. De volta aqui no Mais Esportes, esperando a sua participação pelas redes sociais, no pratiquemaisesportes.com.br, no pratiquemaisesportes@gmail.com. Daqui a pouco vou ler as participações e vou contar a história de um time que se vendeu declaradamente para a CBF, mas ainda não recebeu. Até eu tô curiosa com essa história, que nem pra mim ele contou. Vamos seguir falando de Série A aqui no Mais Esportes. Ontem, um dia de novidades, de um reencontro de jogadores do Santos. E parece que a volta aí de Neymar e Ganso fez a diferença fora de casa. No Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, o Figueirense recebeu o Santos e ainda saiu na frente no placar no segundo tempo. Fernandes meteu a cabeçada depois que Aloísio fez bela jogada, 1-0. Mas o dia era de retornos no time santista. E o mais importante deles foi quem fez o gol do empate. Neymar, em jogada individual, chegou sozinho e colocou 1-1. Aos 32, Bruno Pérez alá Neymar marcou esse belo gol. Virada 2-1 para o Santos. E a outra ausência tão sentida durante as Olimpíadas marcou o terceiro. Ganso só deu aquele toquinho depois que Neymar entregou o gol. Fim de jogo, Figueirense 1, Santos 3. André, muita gente elogiando a postura do Neymar. Nossa, o Neymar fretaram um jatinho pra ele, viajou não sei quantas horas, chegou e ainda conseguiu jogar bola. Acho que ele é pago pra isso, né? Ele é pago, muito bem pago pra isso, ganha muito pra isso. Muito bem pago. E o que ele tem que fazer é mostrar futebol, que ficou devendo nas Olimpíadas. E ele fez a diferença ontem, ele ajudou bem a equipe do Santos. O Santos voltou ao Campeonato Brasileiro com o Neymar e com o Ganso. O Ganso também mostrou futebol, ainda pode melhorar muito e tem que melhorar bastante. Então valeu a participação do Neymar nesse jogo, e o importante é que ele voltou motivado, né? Já no caminho pro estádio, já estava postando fotos na internet do lado dos jogadores, sorrindo. Com então, seu compadre Ganso, muito feliz. Seu compadre Ganso, muito feliz. Então é bom ver esses jogadores integrados ao Santos e também motivados. E tomara que o Ganso, principalmente, esteja motivado. Deixa eu mandar. Mas não é bem assim não, viu, André? Que depois da partida ele foi questionado, disse que tem interesse do Internacional, do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio. Foi enumerando aí interesse de inúmeros clubes que ele sabe que quer contar com ele, e também não chegou a confirmar, eu vou seguir no Santos, esse é meu sonho, não. Vai ter que seguir, porque ele só pode sair se esses times conseguirem pagar o Santos, o que o Santos o Santos acha que tem que receber pelo jogador. Então ele tem que esperar essa situação, já que ele tem um contrato, ele assinou esse contrato, o empresário dele concordou com esse contrato, então ele tem que cumprir. Um abraço para o Reginaldo Ferreira, está assistindo o programa. Diz aqui, ó, o time do Vasco se desespera por qualquer coisa. É a síndrome do vice, tá? A opinião do Reginaldo Ferreira. Começou, hein, Reginaldo? Um abraço para o Clériston Rocha. Um abraço, meu amigo Clériston Rocha.
dinâmico programa, legal, parabéns, obrigado Clériston, meu amigo Clériston. Um abraço para o Valberto Ferreira, manda um abraço para o meu, aí ele não colocou aqui, pai, tio, lá em Itinga, no Maranhão, sempre gosta de assistir o Mais Esportes, e ele é flamenguista fanático. Flamenguista, então. Falando no Flamengo, falando no futebol brasileiro, vamos acompanhar como está aí a classificação depois de terminarmos mais uma rodada, André? Na ponta segue o Galo aí com 39 pontos, o Fluminense é o segundo com 36, o Vasco perdeu a oportunidade de se aproximar, está em terceiro com 35, em quarto o Grêmio. Segue a Internacional, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Flamengo. Na outra página, Portuguesa, Náutico, Ponte Preta, Santos, Palmeiras e Coritiba. Na zona de rebaixamento, Bahia, Sport, Atlético e Figueirense, André. Olha só, a diferença do... Por exemplo, se a gente for colocar o Corinthians, se for brigar por alguma coisa no campeonato, teria que ser pelo título, né? Porque parte da Libertadores já tem vaga na próxima Libertadores garantida. A diferença é de 15 pontos. É muita coisa, né, André? É muita coisa. Dá tempo mais? Não, dá? 15 pontos. Não dá tempo não. Tem que terminar o campeonato numa posição mais confortável para que o time possa se preparar bem para o Mundial. E André, nesse final de semana já vamos começar com outra rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou falando, você vai palpitando, pode ser? Tá certo. No sábado, amanhã, 6h30, temos Fluminense Sport. Dá o quê? O Fluminense é favorito, tem um time muito melhor. E Náutico e Bahia, dá o quê? Eu acredito no Náutico, depois dessa vitória em cima do São Paulo. Bem animado, né? Isso. Às 9 da noite, também amanhã, São Paulo e Ponte Preta. Eu acredito no São Paulo, a Ponte Preta tá meio esquisita. No domingo, 4 da tarde, Santos e Corinthians, o clássico paulista. É jogo para empate. Eu acho que vai dar Santos animado, hein? Grêmio e Figueirense. Jogo interessante, o Grêmio é favorito. Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético Mineiro também, em casa, ele vai ser superior e deve vencer a partida. Eu acho que o Coritiba vence o Cruzeiro no Couto Pereira. E também acredito que o Coritiba ganha o jogo. Mais partidas às 6h30, Flamengo e Vasco, outro clássico, André. Vasco. Eu também acho que vai dar Vasco. Portuguesa Internacional. Da Internacional. E o Atlético Goianiense recebe o Palmeiras no Serra Dourada, também às 6h30, fechando a rodada. O Atlético Goianiense vai ganhar esse jogo. Vai ganhar? Vai ganhar esse jogo. Tá batendo muito na trave, né? Já são 3 empates, tá na hora de 3 vencer. empates. E Paulista ele tá sabendo. Só não ganhou do Atlético Mineiro porque o Joilson, que é volante, que estava atuando na lateral, acabou sendo expulso. E aí, desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Atlético Goianiense ficou com um a menos. Se tivesse 11 contra 11 os 90 minutos, a sorte poderia ter sido diferente do Dragão. E falando em Série A, tem cara nova no Palmeiras. Não é uma cara nova, tão nova assim. O Bom Filho voltou agora com 31 anos e está feliz. Verdade, né? Acho que é uma oportunidade única. Me sinto muito bem aqui, me sinto muito bem com essa camisa. E não é demagogia, não. Entre sorrisos e acenos, Corrêa lembrou a sua primeira passagem pelo Palmeiras. Foram 4 anos, foram 190 e tantos jogos. Foi uma história, foi uma vida aqui dentro, né? Como eu te falei, e o que é legal é você voltar e encontrar praticamente a maioria das pessoas que trabalharam comigo, que sempre me receberam muito bem. Quando eu tive uma lesão em 2008 no Dínamo, no meu tornozelo, uma lesão gravíssima. Quer dizer, eu fiz toda a minha recuperação aqui, com os mesmos médicos, com os mesmos fisioterapeutas, né? E voltei a jogar normalmente, nunca senti mais nada, porque foi um trabalho muito bem feito. Então você sabe que, sim, você tá em casa, você tá bem recebido, você tá cercado de pessoas que te conhecem, que gostam. Aumenta mais a responsabilidade, mas é muito satisfatório. Então, pra mim, isso ainda é mais uma motivação pra entrar dentro de campo e procurar corresponder. E daqui a pouquinho a gente volta pra falar também de Série B e de Seleção Brasileira. Povo da roça, que traz na identidade a marca da simplicidade. Gente do campo, dá graças à vida e louva junto a Mãe Aparecida. Com fé e alegria. Todos os domingos, às 9h15 da manhã, você tem um encontro com a música sertaneja no programa Terra da Padroeira, aqui na Rede Aparecida. A obra para o revestimento da cúpula já começou. Os andaimes já estão sendo montados.
Faça sua doação fiel e ajude a revestir a cúpula central. Ligue 0300 210 1210 e venha fazer parte da nossa família. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Na PUC Goiás, a gente abre horizontes, conhece e transforma nossos ambientes. Pensar e agir, mudar o que é preciso. Pesquisar, produzir, desafiar o impossível. Respeitar as diferenças, valorizar a inovação, avançar e preservar. Conhecer pra transformar. PUC Goiás, aqui a vida é mais. PUC Goiás, o mundo é de quem faz. PUC Goiás. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Olá, você embarca a partir de agora em um novo Da Hora. É isso mesmo, um programa super interativo para quem está de olho no futuro. Ronaldo Félix, Thaliton Andrade e Daniela Rios apresentam matérias sobre moda, tecnologia e comportamento. Toda sexta, 9:30 da noite. Programa Da Hora. Você não perde por esperar. Na Rede Aparecida. De volta aqui no Mais Esportes, para trazer uma notícia muito importante no futebol brasileiro. Fui alertado hoje pelo Marcos, lá de Campina Grande, na Paraíba, torcedor do 13, e também pelo Alex Pontes, também e lá de João Pessoa, na Paraíba, sobre uma notícia que está no site arenadotouro.com.br. Arena do Touro é o site do Araguaína. Da Araguaína, lá do Tocantins. E está escrito lá, a manchete: diretoria do Araguaína terá nova reunião com a CBF. No portal do time. Ou seja, no lugar oficial onde o time coloca suas notícias. E para que essa reunião? O Antônio Martins, segundo a reportagem, vice-presidente da Araguaína, disse que vai entrar em contato com o presidente da CBF, José Maria Marim, para tratar dos reais valores da desistência do clube tocantinense do Campeonato Brasileiro da Série C. É que o Araguaína, ele via que tinha algum direito de participar da Série C, já que o Rio Branco teria que ser excluído e ele era um dos rebaixados naquele grupo. Então ele teria alguma base jurídica para insistir com essa ação na justiça. Mas ele foi chamado pela CBF e o convenceram financeiramente de desistir. Mas na primeira reunião os valores não ficaram totalmente acertados. O Araguaína pediu 2 milhões de reais e o presidente da CBF pediu um tempo aos cartolas para avaliar o valor solicitado pelo clube e ficou de decidir depois das Olimpíadas. E como as Olimpíadas já acabaram, então o Araguaína está querendo ir na CBF receber o seu dinheiro referente a uma indenização por ter desistido de participar do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, a CBF ofereceu esse dinheiro, ofereceu essa recompensa, o clube aceitou essa recompensa e em troca a ação da Justiça. Então mostra que o Araguaína se vendeu para a CBF para retirar e ainda não recebeu. O pior, se vendeu fiado. E aí é que a gente nota o tanto que foi corajoso o Fábio Azevedo, presidente do 13. Ele deve ter recebido alguma proposta nesse sentido. Em nenhum momento o 13 retirou a ação da Justiça. E dá a entender também que os outros que tiraram a ação, será que se venderam também? Para se ver como existem cartolas e cartolas, dirigentes e dirigentes no futebol brasileiro. Alguns pensam no clube e outros pensam em si próprio. Não tem posição, não tem coragem para tomar as decisões. E no bloco anterior, André, a gente falava de Série A. Voltando ao assunto do Flamengo, na verdade o assunto continua sendo o mesmo. Vamos acompanhar.
Adriano deve jogar o Brasileirão esse ano pelo Flamengo. O campeonato está quase na metade, assim como o atacante está na metade de sua recuperação. Desde que deixou o Corinthians em abril, Adriano se refugia na Gávea, sede do clube carioca, para tratar de sua contusão no tendão de Aquiles do pé esquerdo, que foi novamente operado. Mas nesses meses todos, o jogador andou alternando as sessões de fisioterapia com ausências sentidas no departamento médico. Com isso, a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, ainda não está segura de poder contar com Adriano. Ela entrega o caso aos médicos do clube e é eles que vão dar o diagnóstico do atacante. Se sua contratação for recomendada, a diretoria do Fla pensa em negociar com Adriano um contrato de produtividade, que vai incluir não o rendimento dele em campo, mas sua participação em treinos e em jogos oficiais. E é isso, André, o Adriano cada dia mais perto. Do Flamengo. Do Flamengo. Azar do Flamengo. Problema do Flamengo. Vamos falar de Série B? Aqui na tela os jogos do final de semana, a gente vai trazendo aí e o André vai palpitando. Vitória da Bahia e Joinville. Que hoje. Jogaço. O Vitória é favorito. Vitória é favorito? O Joinville é o segundo contra o terceiro, né, André? É, um jogaço. 9 da noite, também hoje temos Avaí, Grêmio Barueri. O Avaí ganha o jogo. Guaratinguetá e Ipatinga. O Guaratinguetá ganha o jogo. Guarani e CRB. O Guarani... Acho que o CRB vai ganhar esse jogo. Vai ganhar? Vai. E América Mineiro e América de Natal. Ariclane, torcedor do CRB lá em Caruaru, assistindo nosso programa. O América Mineiro? Contra o América de Natal. América Mineiro favorito. Amanhã temos ABC e Boa. O ABC. Bragantino e Ceará. Bragantino. Atlético Paranaense e Criciúma. Outro jogo interessante, o Atlético Paranaense é favorito. E outro jogaço, Goiás, que está em quinto contra o São Caetano, quarto. O Goiás é favorito. E vai voltar pro G4. Hein? Que rodada. E ainda tem o Asa contra o Paraná, o Asa vai ganhar lá em Arapiraca. Então esses são os jogos do final de semana pela Série B, a gente fala agora de Série C, aqui na tela. O Águia enfrenta o 13, André. Guarani pega o Ceará. Salgueiro contra Paysandu, Luverdense contra Santa Cruz, o Icasa contra o Fortaleza. Rodada interessante, o Oeste de Itápolis pega o Tupi, o Macaé pega o Vila Nova, o Brasiliense pega o Caxias. E ainda teremos Duque de Caxias e Santo André, Chapecoense e Madureira pelo Grupo B do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Então aí esses são os jogos da Série C, a gente fica por aqui. Lembrando que domingo, 10 da noite, todas as novidades aí do Campeonato Brasileiro. Boa tarde pra você. E eu volto dia 2, de férias. O André vai sair de férias, gente, mas eu fico aqui.